Bom, boa noite. É com muito prazer que nós vamos dar início à nossa programação de hoje, do nosso terceiro dia do Congresso Nacional do IAMAT, Instituto dos Advogados Mato-Grossenses, com o tema de o direito e o papel da mulher no século XXI. Nesse nosso painel, o primeiro painel do dia, desta noite, o tema é o feminicídio e a violência doméstica. E para o convidado para ser o nosso expositor é o Dr. Jamilson Haddad, que é nosso juiz de direito da Vara de Violência Doméstica. Recebeu o certificado de reconhecimento pelo selo Diamante do Conselho Nacional de Justiça, com relação ao desempenho exemplar na atividade jurisdicional da Corregedoria Geral da Justiça pela atuação na primeira vara da violência doméstica e familiar contra a mulher de Cuiabá, Mato Grosso, representante da região Centro-Oeste na Secretaria da Mulher da AMB, segundo vice-presidente do FONAVID, curso de formador de formadores FOFO, da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, curso de extensão na Itália pela Unif-CRI das Nações Unidas, também é mediador judicial, capacitador na temática de direitos humanos e equidade de gênero da ESMAGES, e o nosso expositor dessa noite tem um mini currículo bastante extenso, e ele também é coautor do livro Sistema de Justiça, Direitos Humanos e Violência no Âmbito Familiar, artigo jurídico publicado na revista Amanjus, A Boa-Fé e a Nova Teoria Contratual, coautor do livro Filosofia Jurídica Sistêmica, um olhar humanizado na justiça, coautor do livro Métodos Adequados de Gestão de Conflitos a serviço da pacificação e humanização da justiça. É um prazer, é uma honra muito grande, doutor Jamilson, tê-lo aqui conosco nessa noite. Quero já, de antemão, agradecer a sua disponibilidade de estar conosco. Quero agradecer a todos que estão fazendo parte dessa sala, que foram inscritos e receberão um certificado do IAMAT pela participação nesse congresso. E também sejam todos e todas bem-vindos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube do IAMAT, o IAMAT Ju. Já cumprimento também todos que estão aqui presentes, em nome das doutoras Rosana Leite, defensora pública do Estado de Mato Grosso, e Adriana Cardoso, advogada, que é membro da Comissão dos Direitos da Mulher do IAMAT. Também sejam bem-vindas, serão as nossas debatedoras nesse painel. E agora eu vou passar a palavra, então, para o doutor Jamilson. Ele terá 30 minutos para fazer sua exposição. Então, com a palavra aí, doutor Jamilson. Boa noite a todos. Quero agradecer ao convite da nossa estimada presidente da Comissão da Mulher do Instituto dos Advogados de Mato Grosso, IAMAT, doutora Cláudia Aquino. Em seu nome, cumprimentar todas as mulheres que estão participando, colaborando e assistindo a esse Congresso Nacional tão relevante e tão importante. Também quero agradecer e parabenizar pela condução da gestão ao nosso presidente Fábio Capilé, presidente do IAMAT de Mato Grosso, que tem feito uma gestão muito profícua em relação ao aperfeiçoamento, à capacitação de advogados, a participação no sistema de justiça em geral, tendo uma interlocução muito boa com a sociedade aqui no estado de Mato Grosso. É uma alegria, uma honra muito grande estar participando junto com a minha amiga Rosana Leite, né, que trabalhamos por muito tempo nessa temática, estamos trabalhando até o presente, participamos, debatemos em vários encontros, né, na temática da mulher. Doutora Adriana Cardoso é advogada estudiosa, altamente qualificada e capacitada aqui em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, e também onde já realizamos algumas audiências, inclusive há pouco tempo,
nessa temática da violência doméstica, na temática, especialmente na temática familiar, doutora Adriana Cardoso. Então, é uma alegria muito grande. Nós estamos vivenciando um período de indagação, de reflexão e de participação social nas tomadas de decisões e nas políticas públicas de gestão em relação aos poderes constituídos no Brasil e em todas as unidades federadas, assim como nós estamos também agindo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, onde o CNJ recomendou a todos os tribunais brasileiros para que criassem os comitês de igualdade de gênero, doutora Cláudia Aquino, tendo a desembargadora Maria Helena Povos sido uma gestora de extrema eficiência e de sensibilidade nessa temática, também desenvolvendo várias campanhas institucionais em relação ao combate à violência contra as mulheres e à igualdade entre homens e mulheres no estado de Mato Grosso e a institucionalização dessa campanha em todas as comarcas pertencentes ao estado de Mato Grosso na gestão do Tribunal de Justiça deste estado. Essa temática ela ganha especial relevância porque nós estamos falando do direito e papel da mulher no século XXI e trazendo, na minha parte, a questão do feminicídio e os crimes contra as mulheres. Então, quando nós observamos que a Constituição brasileira de 88 elencou os direitos fundamentais e, dentre eles, como um grande guarda-chuva, o mor, que é o da dignidade da pessoa humana, como sendo um macro-princípio, um macro-fundamento de legitimidade da vivência relacional humana no nosso país, abrangendo e estruturando todos os demais direitos. E nós temos o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Então, nós temos essa relevância constitucional e a interpretação que configurou o enquadramento da violência doméstica contra as mulheres, da violência contra as mulheres, como uma temática de direitos humanos, umbilicalmente vinculada a essa dignidade do ser humano, em especial por estar como objeto de proteção e de resguardo e de formatação de compreensão nas interpretações legislativas os crimes contra as mulheres. Então, assim, quando nós estamos vivendo um período de participação social nas tomadas de decisões, no gerenciamento com comissões, comitês de enfrentamento a essa violência, campanhas na mídia, campanhas institucionais, grupos de debate e ações estudando de que forma prevenir e coibir essa violência contra as mulheres, especialmente o crime de feminicídio. Nós temos, assim, essa temática de muita felicidade pelo IAMAT, porque essa observação com relevância social traz uma sensibilidade por parte do Poder Judiciário ao analisar nos casos concretos a observação como é que está se dando esse relacionamento entre homens e mulheres. Dessa análise desse relacionamento, podemos desenvolver políticas públicas nesses comitês que buscam a igualdade entre homens e mulheres, que buscam o empoderamento da mulher, a necessidade da realização e efetivação das denúncias. E nós temos, assim, nessa observação constitucional, grandes debates de prevenção, como coibir esse tão falado feminicídio, essa violência contra as mulheres, que é
interpretado, enquadrado como uma violação aos direitos humanos, né? No caso, em relação à população brasileira. Então, assim, nós temos essa construção que traz a Constituição da República e a sociedade, ocorrendo que uma junção entre a Constituição e a sociedade, formando um Estado constitucional social, prevendo de que forma nós podemos fomentar políticas públicas para combater essa desigualdade e de que forma combater esse crime que coloca o Brasil como o quinto mais violento do mundo na ocorrência de feminicídios, não é só de crimes contra as mulheres, na ocorrência de feminicídio, que as pessoas não costumam trazer essa observação, é na ocorrência de feminicídio, né? Feminicídio é o crime, assim, de maneira bem didática, de ódio praticado contra a mulher, que tem dois aspectos relevantes. Quando, na ocorrência da violência doméstica e familiar contra as mulheres, da Lei 11.340 de 2006, e na subjugação, na discriminação, na inferiorização dessa mulher. Uma palavra mais que se enquadra no menosprezo à pessoa da mulher quando da prática dessa conduta. Bom, porque eu participei, a convite do Senado Federal, na época que estava sendo debatida essa temática, se seria uma figura típica expressa no Código Penal ou se teríamos a figura de qualificadora, e prevaleceu a tese da qualificadora no Código Penal. Então, assim o foi com a nomenclatura do feminicídio. Bom, por que é importante essa observação e compreensão? Quando nós temos que a Constituição traz a dignidade da pessoa humana como fomento principal relacional da vivência humana no nosso país e traz o princípio da igualdade, nós precisamos observar que essa Constituição está dando uma ordem à gestão de interpretação constitucional, à gestão na construção de projetos de lei do Legislativo, do Executivo e do Judiciário em relação à sua figura organizacional, né, o seu organograma e funcionabilidade, por exemplo, com cursos de capacitação, no sentido de que a sociedade compreenda que nós precisamos observar o porquê dessa grande incidência da violência contra as mulheres. Aí nós temos uma identificação como causa estruturante, que é a origem no patriarcado. Isso com aspecto de relevância cultural. O que é cultura? Eu gosto de fazer essa definição para que haja uma compreensão do tempo em que nós estamos vivendo nessa sociedade e o quanto que isso está internalizando nas nossas compreensões, na compreensão humana, na compreensão da população. Então, o que é cultura? São práticas e atos reiterados ao longo do tempo e uma determinada sociedade. Então, significa que nós estamos há centenas de anos, já muitos anos, vivendo e compreendendo a questão relacional entre homem e mulher como sendo ela inferior, como sendo ela objeto de subjugação, como sendo ela objeto de posse do homem. E isso faz com que, segundo a programação neurolinguística, a partir do momento que internalizamos esse comportamento, essa compreensão, vai para o nosso inconsciente de forma padrão, de 90% a 95% de tudo que nós fazemos. Então, olha só como fica interessante isso. Então, as pessoas, elas agem praticando crimes, verbalizando palavras, gestos e ações no seu relacionamento com base de 90% a 95% no seu inconsciente. E quando nós temos essa formação estrutural do inconsciente baseado nessa cultura machista, faz com que os homens, por vezes comandados inclusive pelo inconsciente ou pela
pequena parte do consciente agindo de forma agressiva, violenta, e como se tivesse direito de assim o agir, praticando essa violência contra as mulheres. Isso significa que nós precisamos, primeiro, compreender, e essa compreensão significa a necessidade de cursos de capacitação. O nosso Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, ele tem sido baluarte na capacitação, na criação e institucionalização de métodos modernos de resolução de conflitos. Então, nós temos centros judiciários de mediação e conciliação em praticamente todas as comarcas do Estado, lá com oficinas de direito sistêmico, oficinas de justiça restaurativa. Então, nós temos cursos, inclusive agora, de justiça sistêmica, cursos de direitos humanos, cursos de violência doméstica, inclusive para magistrados recém-egressos, né, na magistratura. Então, nós estamos agindo de modo a compreender o que é essa cultura machista. E também participando, em várias vezes, com a parceria da OAB, de cursos, palestras, debates em universidades, escolas, em audiências públicas, na Assembleia Legislativa, nos órgãos constituídos, com o Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, né, com os advogados, com o Executivo, com o Legislativo, com a Polícia Militar, Polícia Civil, criando um sistema de justiça estruturado, fortalecido, que compreende o que é essa cultura machista, doutora Cláudia, e fomentando de que forma podemos coibir essas práticas. Em 2020, nós tivemos em Mato Grosso 106 feminicídios, identificados como feminicídios. Em Cuiabá, 6 feminicídios em 2020. Né? Não sei se a doutora Adriana conseguiu, mas eu ainda não consegui a informação de 2021 em relação a essa estatística, e nós podemos observar essa grande tristeza quando da ocorrência desses feminicídios. Eu observo que, por exemplo, os filhos ficam sem a mãe, né? É como se de uma hora para outra ele perdesse aquela estrutura de vida, né, na pessoa de sua mãe, e ao mesmo tempo também perdem a figura do pai, porque a mãe assassinada, a prática do feminicídio, e o pai indo praticamente todos os feminicídios que são configurados são condenados no Tribunal do Júri, por exemplo, aqui em Cuiabá, né? E dessa forma eles ficam sem os pais. Então é aquela dor e aquela situação desestruturante da própria sociedade quando da ocorrência desse feminicídio, o que fica bastante evidenciado ser uma violação dos direitos humanos. Essa violência contra a mulher, ela repercute em toda a estrutura do próprio Estado. De que forma? Ela repercute na superpopulação carcerária. O Brasil deve estar em terceiro, quarto, acho que quarto lugar no ranking mundial em relação à superpopulação carcerária, a imensidão de presos fazendo parte dessa massa carcerária. Isso é terrível para o Brasil, porque se eu perguntar para qualquer um daqui, dos participantes, ou mesmo para a sociedade, se a sociedade se sente segura, até hoje eu não vi nenhuma resposta de alguém que falasse eu me sinto seguro. Né? Então, a primeira constatação que eu observo é que nós não temos essa sensação de segurança, apesar de termos uma das maiores populações de presos, né, a população carcerária do mundo. Significa que a prisão não está sendo a medida mais adequada e suficiente para a prevenção e repressão desses crimes. Então, nós precisamos trabalhar, o tempo é muito curto, mas eu acho que o especial é a gente trabalhar a compreensão, não questões técnicas, mas a compreensão, porque isso, inclusive, essa compreensão não é fácil, é uma temática difícil, inclusive, em relação aos próprios operadores de direito. Então, essa compreensão é mais importante didaticamente e na função social, acho que, do IAMAT. Então, nós temos essa situação
onde as pessoas falam, nós queríamos a prisão, mas, ao mesmo tempo, não nos sentimos seguros, apesar de uma superpopulação carcerária. Então, significa que nós precisamos buscar meios de qualificação desses regressos do sistema penitenciário. E uma das medidas que eu entendo como relevante são os métodos modernos de resolução de conflitos, onde você permite uma compreensão da desestrutura desse agressor na repetição desse ciclo da violência e no empoderamento a partir da compreensão de que essa vítima, essa mulher, está inserida nesse emaranhado, nesse ciclo da violência doméstica, aí, com a tomada de consciência, com o rompimento e não reincidência por parte do agressor, que de nada adianta ir para o sistema penitenciário e voltar de lá, encontrar na mesma calçada, praticar o mesmo crime com essa mesma vítima, ou com outras mulheres, ou com a sua filha. Então, nós precisamos tratar para que não haja reincidência. Isso é um benefício para a sociedade, um benefício para a mulher vítima, um benefício para o agressor e um benefício para a própria sociedade. E nós temos métodos magníficos, estruturantes, que o Tribunal de Justiça tem avançado bastante, que envolve a compreensão das leis que regem a vida, do direito sistêmico, e da justiça restaurativa, que traz um empoderamento da mulher vítima e a participação dialogal do homem agressor através de um terceiro facilitador que permite como objeto principal que é a reparação do dano para a mulher, para a vítima. Então, nós temos uma condenação em relação à legislação que ela é interpretada e a mulher vítima com o agressor define qual que é a melhor pena, ele reparando o dano causado à vítima e tem como principal fator a reparação do dano e, na observação prática, não reincidência, para que não tenhamos órfãos, né, do feminicídio pelo Brasil, com tanta tristeza, com tanta aflição e tanta repercussão no orçamento do Estado, com pagamento e manutenção dos presídios, com defasagem escolar com crianças que, quando em sala de aula, estão preocupadas se a mãe está sendo espancada, agredida, se a mãe está viva, e diminuindo absolutamente, de maneira muito visível, a concentração e o aprendizado em sala de aula, para que nós não tenhamos esse ciclo da violência com repetição desse padrão quando as crianças presenciam e convivem com essa violência dentro de casa, e também para que não sejam um mercado de trabalho sem essas mulheres por mutilações, por depressões crônicas ocasionadas pela prática dessa violência. E assim, dando conhecimento a homens, mulheres, à sociedade em geral, do aspecto cultural, para que compreendamos de que forma as pessoas agem e praticam essa violência, e o tratamento daqueles que recebem a pena, que essa pena seja efetiva, seja rápida, e a compreensão das autoridades constituídas em relação à necessidade cada vez maior de políticas públicas de prevenção e combate a essa violência, como, por exemplo, debates de construção em currículos de temas escolares para fomentar, por exemplo, círculos entre estudantes para compreender por que nós vivemos uma cultura violenta contra as mulheres. Nós precisamos fazer um clique os homens. Se você chega em casa e presencia um homem lá dentro espancando a sua filha, a sua mulher, se você sai para o supermercado e lá você vê no supermercado a sua esposa sendo espancada, é o mesmo raciocínio com relação à violência contra qualquer mulher. É inaceitável, é intolerável, é triste e é covarde esse tipo de atitude. Isso não significa que nós precisamos desenvolver uma política de agressividade, de destruição da figura do homem. Muito pelo contrário, o homem é fundamental, assim como é fundamental a mulher. São seres humanos, inclusive com proteção constitucional. Mas nós precisamos compreender essa cultura machista para que o homem não incida nesse crime e gere repetição do ciclo da violência junto aos seus filhos e à própria sociedade. Eu não sei como é que está a questão do tempo, doutora Cláudia.
Eu não estou... Sim, 5 minutos. Então, essa política do Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui em Mato Grosso, que é bem interessante, a desembargadora Maria Helena Povas, ela desenvolveu institucionalmente vídeos, né, pequenos vídeos com ações bem práticas que demonstram a ocorrência do crime contra as mulheres, que demonstram a dificuldade e a manipulação para que as mulheres vítimas não registrem, não denunciem a ocorrência desse crime. Vídeos que trazem a compreensão da repetição desse ciclo da violência. Então, nós temos uma campanha institucional, ou seja, o Judiciário de Mato Grosso, a gestão alta administração, nós temos uma presidente mulher e uma vice-presidente mulher, a desembargadora Maria Helena Povas, a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, respectivamente, na alta gestão, na alta administração do nosso tribunal, e com campanhas institucionais que, assim como a OAB, que também tem desenvolvido campanhas em relação à composição de chapa, de fomento de comissões, o Judiciário também tem feito todo um levantamento dos cargos de chefia, das ocupações dos cargos, e buscado dar uma mensagem de não a essa violência, e que essa violência faz mal para nós, homens, para as mulheres, para as crianças, para os nossos filhos, para os adolescentes e para toda a sociedade brasileira. Acho que é isso que tem como principal norte de compreensão. Muito obrigada, doutor Jamilson, pelas suas considerações e exposição bastante didática, de uma forma que a gente possa compreender melhor como acontece esses crimes que são tão bárbaros, né? Ultimamente, os noticiários, aí, principalmente no final de ano, nós tivemos aí uma sequência de violência contra a mulher de uma forma muito cruel, demonstrando que a nossa sociedade realmente ela está doente e que nós precisamos, assim, nesses momentos aqui que nós tiramos, apesar de que o tempo não é muito grande, mas a gente, pelo menos são momentos de reflexão em que nós podemos aqui trazer uma consciência para a nossa sociedade. E a gente fica muito feliz quando nós vemos assim um homem falar desse assunto de uma maneira tão sensível, porque todos os dias, sempre que eu posso, e como fiz aqui nesse congresso, acho que continuarei fazendo, nós temos que sempre dizer e reverberar que esse problema não é das mulheres, esse problema são de homens e mulheres, é das crianças, dos adolescentes, dos meninos, das meninas, e de nós todos. Então, esse problema, ele é da nossa sociedade. Como o senhor bem pontuou, quando acontece um feminicídio, é uma destruição não só daquela mulher que foi assassinada, mas também de toda a sua família, porque os filhos ficam órfãos, né, de pai e mãe. Muito obrigada aí pela sua participação. Eu vou passar agora a palavra para a nossa primeira debatedora, doutora Rosana Leite Antunes de Barros, defensora pública, coordenadora do Grupo de Atuação Estratégica de Direitos Coletivos da Mulher, da Defensoria Pública de Mato Grosso, coordenadora do NUDEM-MT, escritora, articulista semanal do jornal A Gazeta dos Direitos Humanos das Mulheres. Eu sempre leio os seus artigos, parabéns. Mestrando em Sociologia pela UFMT, membro do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher de Mato Grosso, membro do Fórum de Mulheres Negras do Estado de Mato Grosso, relatora da Câmara Setorial Temática da Mulher da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Então, como vocês estão vendo, os nossos painelistas de hoje têm um currículo muito qualificado, assim como o doutor Jamilson, doutora Rosana, e depois vocês vão ver da doutora Adriana também. Isso é um motivo de muito orgulho para nós.
que nesse painel hoje nós temos aqui 3 mato-grossenses, né? Ou pelo menos moram, né? Estão aqui no estado de Mato Grosso. E são grandes juristas. Doutora Rosana, então a senhora tem 15 minutos para fazer as suas considerações sobre o tema. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite, minha amiga Cláudia Aquino, doutora Cláudia Aquino, minha querida. Engraçado que quando nós falamos nesse meio, nós estamos sempre próximos de amigos e amigas. Doutora Adriana Cardoso também, querida amiga, e atuante na área da violência contra a mulher, e em especial o nosso palestrante, o nosso expositor, que é o doutor Jamilson Haddad, um amigo de longa data, e que realmente muito nos orgulha ao falar dos direitos humanos das mulheres. A sua exposição foi brilhante, como sempre, e é claro, as mulheres, o que nós percebemos hoje, quando nós falamos de feminicídio, de violência doméstica e familiar, é que os homens estão sendo assassinados fora de casa, enquanto as mulheres estão sendo mortas, assassinadas dentro de casa. Então, esse é um dado muito grave para nós, mostrando que as mulheres estão sendo muito mais vítimas de feminicídio. O motivo, não há motivo para se falar em feminicídio, é claro, mas elas estão sim sendo mortas dentro de casa, o que mostra que nós precisamos de muito mais trabalho ainda, né, doutora Cláudia Aquino, muito mais trabalho para que elas realmente compreendam que a Lei Maria da Penha é efetiva, é eficaz, porque a violência doméstica e familiar ainda tem feito muitas vítimas. E o Data Senado divulgou uma pesquisa em 2019, no aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha, e perguntou às mulheres vítimas de violência doméstica e que não haviam buscado o poder público para lavrar um boletim de ocorrência, não haviam buscado o poder público para um inquérito policial, haviam ficado com aquela violência doméstica dentro de casa. Por que você não buscou o poder público para narrar essa violência doméstica? 79% delas respondeu que não buscaria o poder público, continuaria na violência doméstica por conta de medo do terror, do medo do agressor, do medo de que aquela agressão se tornasse ainda maior. Quer dizer, isso é muito grave, isso nos mostra duas situações, realmente esse temor muito grande da mulher e a falta de credibilidade com a Lei Maria da Penha e com as outras leis que nos protegem, que protegem as mulheres, que amparam as mulheres. Esse é um dado bastante grave para nós pensarmos, e também eu, como defensora pública, eu sempre gosto de falar muito isso, como defensora pública, antes de estar em Cuiabá, claro, eu tive que rodar Mato Grosso para poder chegar até aqui com a promoção. E fui responsável por estar em várias cadeias, em vários presídios, conversando com pessoas que estão no sistema prisional, com pessoas que hoje se encontram em situação prisional. E aquela época que eu estive no interior, eu fazia questão de perguntar um pouquinho como havia sido a infância daquela pessoa que hoje estaria cometendo crime contra a sociedade. E a maioria delas, eu acho até que o sistema prisional deveria fazer um dado a respeito disso. A maioria delas me respondeu, sim, que presenciou violência doméstica na infância, sim, e muitas delas foram vítimas da violência sexual. Quer dizer, isso que o Dr. Jamilson acabou de falar, a violência doméstica e familiar, ela não se restringe ao nosso quadradinho de casa. Eu acho que isso é uma ponte ainda que o poder público não entendeu. Falta uma compreensão maior do poder público de que essa violência que assola as mulheres dentro e fora de casa repercute em toda a sociedade. Então, ainda falta essa compreensão muito grande que nós não temos. E só para finalizar o meu comentário, lá em 2014, quando estava sendo discutida a lei do feminicídio, eu estive a convite da extinta Secretaria de Política para as Mulheres, discutindo sobre o assunto, sobre o feminicídio, sobre como nós queríamos essa lei. Inclusive, nós fomos vencidas pela bancada evangélica à época, que nós queríamos que constasse gênero feminino, mas constou mulher. Mas o entendimento do que é ser mulher hoje nós já sabemos, né? Hoje a interseccionalidade, então, esses vários segmentos de mulheres, é claro que a lei do feminicídio vai abarcar a toda e qualquer mulher, toda aquela pessoa que se entende como mulher.
mas foram ouvidos pela Secretaria de Política para as Mulheres à época alguns homens que haviam assassinado as suas mulheres dentro de casa. E lhes foi perguntado qual o motivo, não é motivo, mas qual o motivo para que ocorra, para que o senhor tenha tirado a vida da sua esposa, da sua companheira. A maioria deles respondeu pelo inconformismo com o término do relacionamento. Em segundo lugar, quebra da expectativa do ser mulher. Quer dizer que chega em casa, a janta não está pronta, a casa está suja, os filhos não estão limpos ou bem arrumadinhos como ele gostaria, ou quebra da virilidade masculina, quer dizer, a mulher traiu, tem que ser morta. Então, essas foram as justificativas, nós sabemos que não há justificativa. Mas o que que se tem que pensar, o que nós temos que pensar é que realmente que as mulheres estão sendo mortas dentro de casa e que os delitos de feminicídio, eles são precedidos, eles acontecem após outras violências menores, como ameaças, como xingamentos dentro de casa, violência psicológica, violência moral. Então, se eles acontecem após outras violências, eles podem ser prevenidos, eles podem ser evitados. Então, doutora Adriana, alguém está faltando em algum lugar. A falta de algum serviço está em falta para que as mulheres para que isso esteja acontecendo com as mulheres. E no período pandêmico que nós estamos vivendo, a situação piorou, porque as estatísticas de violência diminuíram, mas os feminicídios aumentaram. Quer dizer, a estatística de feminicídio aumentou, quer dizer, a violência doméstica familiar aumentou juntamente com o feminicídio, mas as mulheres estão muito mais acuadas. Então, há necessidade desse pensamento, dessa reflexão, de toda essa reflexão muito importante que o Dr. Jamilson trouxe, e mais essa reflexão que eu estou trazendo quanto à nossa meia-culpa. Eu acho que todas nós, todos e todas, temos que pensar que estamos sendo responsáveis pela morte das mulheres, nós que fazemos parte do poder público. O erro está em algum lugar, nós temos que buscar onde está esse erro. Muito obrigada, minha amiga, doutora Cláudia, muito obrigada, parabéns, doutor Jamilson, e obrigada também por dividir com você, Adriana, querida doutora Adriana, essa mesa, e que nós tenhamos aí muitas mesas de debate, porque fomentar essa discussão, Cláudia, é de extrema importância em razão dos índices, dos tristes índices que nós estamos vivendo. Parabéns aí pela sua intervenção, doutora Rosana, e durante agora já estamos no terceiro dia de debates, né, as conclusões, o pensamento, ele está bastante comum, no sentido de que nós temos aí esse patriarcado arraigado ainda, porque se a maioria, o suposto motivo, como não há justificativa, mas naquele sentimento daquela pessoa que comete esse ato, se é o inconformismo pelo fim do relacionamento, nos leva a crer que é porque este homem ele tem aquele sentimento de posse, né? Ele entende que ele inconforma porque ele acha que aquela mulher é dele. Eu ainda acho e entendo que nós devamos fazer um trabalho muito intenso na educação. É uma das frentes de trabalho que nós temos que fazer. Inclusive, o IAMAT, através da Comissão dos Direitos da Mulher do IAMAT, eu já encaminhei para a Assembleia Legislativa a sugestão de um projeto de lei para que a gente inclua os esclarecimentos da Lei Maria da Penha, e, por certo, os tipos de violência que existem, né, inclusive que antecedem esse feminicídio, para que a gente possa educar as nossas crianças, para que aqueles meninos entendam, né, que ele não é dono da mulher ou daquela menina, para que ele entenda que tenha um conceito e o valor de respeito ao outro, e também para que as meninas saibam dos seus direitos, para que elas também, quando crescerem, podem fazer uso desse conhecimento, e também para saber aquilo que acontece dentro da casa delas, né? Então, eu acho que a partir dessa base da educação, nós temos que mudar essa cultura, que ainda é muito forte,
Tanto é que existe até um preconceito, eu entendo assim, que existe um preconceito contra até as mulheres que são ativistas, nós que trabalhamos nessa causa, quando nós estamos com esse assunto, é um mimimi, é um assunto que não é na pauta, ele não é muito bem-vindo, vamos dizer, nas rodas, né, nas conversas. Eu mesma digo assim que eu não advogo nessa área, não sou atuante na área da violência contra a mulher, não é a minha área, é completamente diferente, mas eu atuo na causa, assim, naquilo que eu posso me doar para que a gente possa ter uma sociedade mais harmônica e mais igualitária. Mas eu acredito muito que mudanças que a gente pode fazer, uma delas tem que vir através da educação. E nós, assim, é um objetivo da nossa comissão trabalhar no sentido de implantar ter essa legislação para que a gente implante essa matéria, esse esclarecimento sobre a violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, nas escolas estaduais e naquilo que for possível também nas escolas municipais do estado de Mato Grosso. Eu vou agora passar a palavra para a nossa outra debatedora, a doutora Adriana Cardoso Salles de Oliveira, bacharel em Direito pela Universidade de São Francisco de São Paulo, advogada, há 21 anos atuando na área de Direito de Famílias e Sucessões, professora universitária do curso de Direito da UNIC, coordenadora do Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade de Cuiabá, especialista em didática do ensino superior da Universidade de Cuiabá, com defesa do título Reflexões sobre o Ensino Jurídico e Exame da OAB. Ela também é pós-graduanda em Psicanálise, Centro de Estudos Psicanalísticos do Campus Freud, associada do Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM, atualmente vice-presidente do IBFANTEC Cuiabá, membro do Instituto dos Advogados de Mato Grosso, atualmente presidente da Comissão de Ensino Jurídico e Pesquisa do IAMAT, membro da ABA Cuiabá, das Comissões de Família e Sucessões da Mulher, e é membro da Comissão dos Direitos da Mulher do IAMAT. Muito obrigada, Adriana, por estar aqui conosco, e a palavra está com você. Primeiro, boa noite, e eu quero, assim, agradecer o convite, doutora Cláudia, e dizer que é uma honra fazer parte, né, dessa banca com o doutor Jamils, com a doutora Rosana, pessoas da qual eu admiro, não só pelo trabalho, mas como pessoa, porque o dia a dia de todos nós acaba ficando público e conhecedor, então sei que vocês são defensores da causa, não só como profissionais atuantes, cada um na sua área, mas como seres humanos, como pessoa. Eu, na minha essência, sou educadora. Apesar de advogada, eu amo a educação, eu amo o ensino, e puxando o gancho aqui sobre a educação, eu vejo que realmente a sociedade toda, e aí não existe distinção entre homens e mulheres, ela tem que participar da discussão. Essa discussão não pode começar somente dentro do âmbito das mulheres enraizadas, né, dentro de guetos. Essa discussão tem que ser de toda a sociedade, porque o problema é sistêmico, né? Quando há um feminicídio, nós temos uma crise de todo um sistema, não só dentro da família como um todo, mas de todo um sistema público, né? Um transtorno pós-traumático pode causar lesões à saúde, né, dessa criança, que o próprio Estado vai ter que custear por toda uma vida, e que pode causar lesões aos filhos, e aí nós temos gerações e gerações de pessoas que podem sofrer com esta criação, e dessa consequência, nós podemos gerar mais violência, porque a violência, de certa forma, gera violência, e aí as palavras do Dr. Jamilson são maravilhosas, né, não adianta você querer lutar com agressividade se você precisa de pacificação. Então, há uma necessidade, sim, de pacificar, de tentar buscar soluções para esses conflitos, e eu vejo a educação o caminho corretíssimo para isso, né, porque é uma sociedade que culturalmente vem de um patriarcado, uma sociedade que possui toda uma cultura, necessita ser educada. Muitas vezes os comportamentos, eles não se dão simples por um transtorno, né, um narcisista perverso, que é uma população mínima, ele se dá por uma cultura, por uma criação, e essa cultura vem da educação. Então, a educação é a base de tudo,
As escolas realmente têm que ter dentro do seu sistema de educação essa forma de ensinar a cultura da pacificação, não só a pacificação dentro da violência do âmbito doméstico ou contra as mulheres, no caso de gênero, mas também a cultura da pacificação do conflito entre nós, seres humanos, entre as pessoas, entre a sociedade. O ser humano, nós, dentro da sociedade, temos que conseguir pacificar os nossos conflitos, temos que aprender a mediar os nossos conflitos, né? Essa sociedade, claro, que é uma sociedade idealizada, é lindo, todos nós gostaríamos de viver nela. Então, tentamos levar para os bancos acadêmicos essa discussão. Qual é o nosso papel na sociedade? Como professores universitários, com pessoas dentro da sociedade, ouvia muito quando pequena que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eles estão brigando ali do lado, mas logo, logo eles estão de bem. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Muitas vezes as pessoas estão precisando de socorro, estão precisando de ajuda e não conseguem pedir. Não conseguem pedir porque já estão doentes nas suas almas, estão doentes no seu psique, e isso gera uma paralisia. E os filhos estão sendo ensinados a serem paralisados. E essa violência, ela não para naquele grupo familiar. Ela vai gerar gerações e gerações de pessoas com transtornos pós-traumáticos, lesões irreversíveis da forma de educação. Hoje já existem estudos que crianças que vivem em lares violentos desenvolvem transtornos de aprendizado. Quem serão essas crianças dentro da nossa sociedade? Então, olha como o problema é sistêmico, né? Chega a ser problema não só da segurança pública, de saúde pública. Onde nós chegaremos? O judiciário tem que resolver todas essas questões? Tudo tem que terminar nos bancos da justiça? Será que a pena em si, ela resolve tudo? E a resposta é não. Não, porque no final do ano nós vimos uma violência generalizada, nós vimos durante a pandemia uma violência generalizada, e aí, lindamente, a doutora Rosana colocou aqui, não adianta os homens morrerem do lado de fora e as mulheres morrerem dentro das suas casas. A sociedade está doente. Então, como educadora, eu vejo uma necessidade enorme da educação, né, chegar à educação da mediação de conflito, a cultura da pacificação, chegar aos bancos escolares, mas principalmente aos bancos universitários. Os adolescentes, hoje existe assim a música, uma cultura de... Parece que nós estamos desenvolvendo e crescendo, mas você escuta determinadas músicas, você vê uma repetição daquela música, daquelas apologias, e você se pergunta, meu Deus, como isso chegou na minha casa? Né? Ora, você ensina o seu filho, mas ele está cantarolando aquilo, e aquilo está sendo o quê? Inculcado na cabeça dele. Ele vai acabar repetindo esses atos, não é porque ele aprendeu em casa, ele vai repetir porque ele inculca, ele repete, ele fala aquilo o tempo inteiro. Parece que é uma bobagem, mas não é, o doutor Jamilson falou aqui lindamente, né? A neurociência já explica. Então, nós temos realmente trazer a educação dentro do campo cultural, né? No nosso campo musical, da arte, nas escolas, discutir isso nos bancos universitários, isso precisa muito chegar aos bancos universitários. Essa discussão aqui, ela é muito saudável. Ela não é uma discussão só para o curso do direito, da sociologia, da saúde, né, esses transtornos pós-traumáticos que essas crianças, que esses avós, que essas pessoas criam, eles são perigosíssimos. E aí vai chegar o Banco da Justiça, avós querendo ver netos que são proibidos porque o pai matou a própria mãe. E aí o juiz olha, ele nem sabe como resolver isso, porque é tão doído. Você vê o sofrimento desses avós, né, que não podem ver os próprios netos, que amam os netos porque o filho cometeu esse ato terrível. Então, não cabe só ao judiciário, né, cabe a toda a sociedade. Acho que é uma reflexão maravilhosa que o Iamate está proporcionando, essa discussão de que todos nós, como pessoas que participamos da sociedade, temos que nos pronunciar, falar e educar. É uma missão de todos. É uma missão das escolas, de professores, de pais, religiosos. É uma missão da educação, da pacificação, sim.
a participação do homem é incrivelmente importante. Sozinha, nós mulheres não vamos alcançar. Nós precisamos, sim, de mais homens como o doutor Jamilson, com pensamento de pacificação, de proteção, com olhar acolhedor, porque a vítima chega lá doente, paralisada. Muitas vezes ela não denuncia, por quê? Porque já está doente. Ela não consegue denunciar, ela sente medo. Muitas pessoas falam, medo do quê? O medo para ela é real, é paralisante. Muitas mulheres que me procuram nem sabem que sofrem violência, porque não sabem o que é uma violência patrimonial, não sabem o que é uma violência psicológica. Na criação delas, violência é um murro, é um tapa na cara, é uma ameaça de morte, mas a violência não começa assim. O feminicídio, ele não inicia muitas vezes pela violência física, ele inicia pela violência psicológica, pela violência econômica. Quando não há mais satisfação ou quando ele não alcança mais os objetivos, aí acaba gerando feminicídio. E muitas vezes essas vítimas nem nunca denunciaram, até porque nem tinham ideia que sofriam, porque culturalmente, para algumas mulheres, é fracasso o casamento não dar certo, é fracasso a má escolha do seu companheiro. Às vezes a própria família pede para ela se calar, se silenciar, porque é assim mesmo, os casamentos são difíceis, todo mundo tem problema em casa. Então, nós temos sim que falar sobre violência, o que é violência, falar que existe sim um judiciário preocupado com ela, porque existe um judiciário que a cada dia se prepara mais. Existem pessoas como a doutora Rosana, defensoras, que estão ali todos os dias, né, lutando por todas elas. Então, nós temos que falar e educar, e buscar, sim, uma sociedade que busca a pacificação dos conflitos, e não a vingança. Porque tem gente que chega ao judiciário não atrás de pacificação ou de solução, mas atrás da vingança. E isso não vai trazer uma sociedade melhor. Nós temos gerações que vão passar por nós, e eu espero que sejam gerações melhores, e que a gente possa deixar aqui, né, uma contribuição para que a geração que vem aí na frente seja muito melhor do que a nossa. E assim eu espero, né, que o mundo vai criando um espaço de mais amor. Obrigado. Eu aprendi muito ouvindo a doutora Rosana, eu adoro seus artigos, sou tiete aqui, estou falando, uma fã. E doutor Jamilson, o senhor sempre muito ponderado, muito sábio nos seus posicionamentos. Obrigada, doutora Cláudia. E é um prazer sempre participar de tudo que o IAMAT faz. Gostaria aqui de deixar um elogio. O nosso presidente do IAMAT, o doutor Fábio, desde que eu participo dessa volta do IAMAT, né, desse reviver aqui, ele sempre se preocupou com este tema. Inclusive, ele já cantou este tema, nós temos um vídeo maravilhoso, né, da autoria, que não há palavras de agradecimento que eu tenho sobre ele, porque realmente ele luta e ele faz presente essa luta da causa dentro do Instituto. Boa noite a todos, obrigada aos participantes, foi um prazer estar com vocês essa noite aqui. Parabéns aí, Adriana. Foi muito importante, as suas palavras foram muito importantes. Você, como disse que na sua essência você é uma educadora e você transbordou todo esse seu sentimento durante toda a sua fala. E isso é muito importante, porque a educação é um jargão, assim, mas a educação é a base de tudo mesmo. E principalmente quando nós tratamos aí desse tema tão caro para a nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, por terem aceitado esse convite, estarem aqui conosco nessa noite. Muito obrigada, doutor Jamilson, doutora Rosana, Adriana, que é membro da Comissão dos Direitos das Mulheres do IAMAT. Muito obrigada por todo o apoio, e vocês foram brilhantes nas suas colocações, com certeza. Esse debate foi de muito aprendizado, foi muito rico em conhecimentos, e é isso que a gente tem que fazer. Estarmos sempre falando e trazendo mais informações para todos e todas, né? Doutora muito Cláudia. Obrigada. Sim, doutora pode Cláudia. Fazer suas considerações finais, nós ainda temos um tempinho, viu? Pode falar. Eu agradeço muito a esse painel, essa exposição maravilhosa, mais uma vez fomentando
todo esse debate que é necessário para a sociedade. E aqui eu quero mandar um abraço virtual para a professora Alice Bianchini, que nós já dividimos juntas, e é uma honra sempre estar com a professora Alice Bianchini. Um abraço, professora, um abraço virtual no seu coração, e muito obrigada, Claudinha, muito obrigada. Parabéns, doutor Jamilson, pela explanação. Parabéns, minha querida doutora Adriana, pela sua explanação também. Estou sempre à disposição de eventos lindos como esse, promovidos pela IAMAT. Muito obrigada, doutora Rosana. Doutor Jamilson, quer fazer suas considerações finais? Fique à vontade. Eu quero dizer que é uma honra muito grande estar compartilhando aqui o painel com a professora Alice Bianchini. Por diversas vezes nos encontramos em comissões lá no Congresso Nacional, em exposições, no Fonavide. É uma pessoa brilhante, uma profissional da maior envergadura e tem feito uma grande contribuição nessa temática social e humana de combate e compreensão dessa violência contra as mulheres. Agradecer imensamente ao nosso presidente Fábio Capilé, presidente do IAMAT, e a nossa presidente da Comissão da Mulher, doutora Cláudia Aquino, dois profissionais, olha só, na divisão entre a essência humana, né? Aqui uma mulher, a Cláudia Aquino, e o homem, Fábio Capilé, e essa participação democrática com a figura em relação a esses seres humanos que são essenciais para a dignidade relacional dos seres humanos. Eu acredito muito e parabenizo a doutora Adriana, já falei da minha amiga, a companheira a doutora Rosana, né, a palestra brilhante, e agora quero ressaltar a importância, doutora Adriana, dessa cultura de pacificação, da educação nessa temática, porque nós entendemos que nós não podemos e não devemos agir de forma destrutiva em nenhum aspecto, até porque o crime contra as mulheres é uma ação destrutiva do homem contra a mulher. E não podemos ter compreensão destrutiva em relação ao homem, e sim dar compreensão da cultura machista, dar soluções de colaboração, impedimento no sentido da não ressocialização, ou seja, métodos modernos de resolução que devolvam os que saiam desse sistema penitenciário mais qualificados para encontrar na mesma calçada com essas mulheres, não reincidir nesse crime de violência doméstica, não reincidir nesse crime contra outras mulheres e, especialmente, não dar a compreensão e fomentação estrutural desse crime de violência doméstica aos nossos filhos, às nossas crianças e adolescentes, quando, segundo a neurociência, presenciam há um razoável tempo essa violência dentro de casa, inclusive com comprovações de lesões mentais por presenciarem, por um período considerável de tempo, essa violência dentro de casa. Então, acredito, minha tese de mestrado, meu projeto de mestrado lá na UERJ é sobre a justiça restaurativa. Eu acredito na capacidade humana, relacional, do diálogo, na construção dessa solução. Acredito com convicção, sei que tem, por exemplo, vedação em relação à temática de gênero, especificamente a legislação de Portugal, do Uruguai, mas eu acredito fortemente que é a melhor solução essa pacificação, esses métodos modernos de resolução de conflito, porque nós não deixamos de lado a legislação tradicional, e sim podemos empregar nessa construção de sentença, dando a compreensão a esse homem de reflexão para mudar esse paradigma da violência, e a mulher sendo ressarcida com relação aos seus danos sofridos e sendo partícipe, né, autora na construção dessa sentença, que, no meu ponto de vista, é uma sentença de cunho social, porque ela traz a participação dos atores dessa violência, vítima, réu, e também de um facilitador. Acredito nisso e parabenizo imensamente o IAMAT por esta oportunidade e sempre esperançoso de uma sociedade melhor com esses métodos modernos de resolução de conflitos. Uma honra, doutora Alice. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigada. Então, nós encerramos aqui esse primeiro painel da noite. E agora, eu até convido vocês para permanecerem aqui na sala conosco, porque nós vamos ter agora a palestra magna de encerramento desse nosso congresso, que iniciou-se no dia 1º, ontem, dia 2, e hoje é o encerramento.
com a nossa querida, renomada professora Alice Bianchini. É uma satisfação imensa, uma honra assim, muito grande, nós nos sentimos assim, muito agraciados mesmo por a senhora estar aí disponível, por estar aqui nessa noite conosco. A professora Alice Bianchini é doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo, conselheira federal da OAB Nacional por São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas. Então, eu vou passar a palavra para a professora Alice Bianchini, que também eu já quero fazer aqui um parêntese do orgulho que nós todas sentimos quando vimos a citação da sua obra nessa última decisão, agora em que o STF tratou sobre a legítima defesa da honra. Isso é motivo de muito orgulho para todas nós, e especialmente para todas nós mulheres. A professora Alice Bianchini, o seu painel é sobre mulher, igualdade e a quarta onda do feminicídio. Então, a professora está com a palavra, e a senhora tem o tempo que precisar e que quiser, a palavra é toda sua. Agradeço, então, doutora Cláudia, por essa oportunidade de estar com vocês, e sempre há quem diga, né, que quem fala por último é mais difícil, porque fica muito difícil falar depois de tantas falas maravilhosas. Eu vou mudar um pouquinho essa perspectiva e vou dizer que fico muito feliz de falar por último, porque eu tenho a certeza de que o que eu vou falar não será bobagem, porque os meus colegas que me antecederam pensam também dessa forma. Eu digo, ufa, que bom, então estou no caminho certo, né? Quero cumprimentar o doutor Jamilson, uma alegria estar aqui com esse homem tão batalhador, que tem essa ideia sobre a questão da violência contra a mulher, e sempre esteve com a gente nessa parceria. Muito obrigada por essa parceria. Doutora Rosana, eu li muito das suas obras, aprendi muito com todo aquele seu conhecimento, então é uma alegria também estar aqui ao seu lado nesse momento. Doutora Adriana, com esse jeito, né, carinhoso dela, vai envolvendo todo mundo, essa coisa da educação, então que alegria, que felicidade muito grande poder participar deste evento, que é um evento grande, né, Cláudia? Poxa vida, são 3 dias de falas maravilhosas, espetaculares. Na verdade, sim, eu não teria nada para acrescentar. Eu vou tentar organizar, quem sabe um pouco, para a gente reforçar algumas coisas muito mais em forma de encaminhamento do que efetivamente em forma de alguma coisa que eu possa contribuir. Porque exatamente o tema que a gente pensou em trabalhar, esse tema da quarta onda. E o tema da quarta onda do feminismo vai trazer exatamente essa perspectiva de que uma onda anterior é o momento em que a gente vai falar dos direitos, quais são os direitos que nós precisamos ter, e a onda seguinte é a onda que nós vamos efetivar esses direitos. Então, a gente está neste momento de ação, e a gente fica muito entusiasmados, né, quando a gente teve essa decisão na sexta-feira passada. Ministro Dias Toffoli vem e carimba a tese da legítima defesa da honra. Isso é inconstitucional. Daqui a pouquinho a gente vai ter que falar um pouquinho sobre isso, né? Mas nós tivemos também o ano passado, a doutora Cláudia acompanhou de muito, muito perto também uma outra conquista dentro da advocacia, que foi a questão da paridade. Então, nas eleições que nós vamos ter este ano, doutor Jamilson, nós vamos ter em todas as diretorias, 50% mulheres e 50% homens, né? Então, é uma conquista muito grande, que veio acompanhada de uma outra conquista, que a gente não abriu mão de trabalhar as duas coisas juntas, e teve gente que disse, não, trabalha primeiro a paridade, depois trabalha a questão das cotas, e a gente disse, não, vamos trabalhar de mãos dadas aqui, as comissões, né, a Comissão da Mulher Advogada, a comissão da questão do preconceito racial, então vamos andar de mãos dadas, e a gente consegue também 30% de cotas de negros e negras, né, dentro da OAB. Então, vai ser uma revolução, isso vai precisar realmente, né, da gente se empenhar muito agora, vamos ter se empenhar muito, mas vai ser uma revolução, porque nós vamos ter uma OAB que fez 90 anos no ano passado.
totalmente diferente e numa roupagem completamente diversa daquilo que a gente estava imaginando, né? Mas aí, doutora Cláudia, tem um dever de casa para fazer. Eu estava vendo aqui, né, o Instituto dos Advogados, e aí eu fiquei pensando exatamente no IBDFAM. O IBDFAM, eu vi nas notícias no próprio site do IBDFAM, e ele, a doutora Rosana ou a doutora Adriana, que também faz parte do IBDFAM, que agora eu me confundi. Não tem... Doutora Adriana. Doutora Adriana. Tá certo. Então, a doutora Adriana deve ter visto, acompanhado também, um pedido, um ofício que foi feito pelo IBDFAM para a Ordem dos Advogados do Brasil, para o Instituto dos Advogados do Brasil e para também a Associação dos Magistrados Brasileiros. Aí vem com o doutor Jamilson aqui, a gente já pede, né, uma forcinha lá também para ver se a gente consegue fazer essa alteração, porque parece que não é nada, mas a linguagem é poder, a linguagem constrói, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, sim, com essa questão da linguagem, de que forma que a gente se apresenta, tem toda uma questão da linguagem inclusiva, a forma como a gente pode falar que seja mais inclusiva, no lugar de a gente falar todos se levantem agora, a gente pode dizer todas as pessoas se levantem agora, então você está falando de pessoas, então você está pensando homens e mulheres, mas quando você fala todos, você pensa homem. Doutor Jamilson, nós nos encontramos algumas vezes na Câmara dos Deputados, né? E eu confesso, doutor Jamilson, que a primeira vez que eu entrei no plenário da Câmara dos Deputados, eu fiquei aflitíssima. Olha que foi em 2019, faz pouco tempo, né? E eu fiquei muito aflita, porque a gente só encontra homens. Eu dizia, peraí, mas em que lugar que eu estou? Que mundo é este? Porque nós só temos homens. E é claro, o Brasil, nós temos um dos menores índices de representação feminina no parlamento. Então, são coisas que parece que não é nada, mas que podem fazer uma revolução, e a gente precisa dessa revolução, porque a gente já tem as conquistas formalmente estabelecidas na nossa Constituição de 1988, que eu costumo dizer, né, que a nossa Constituição fala assim, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E eu digo, metade do que está escrito lá nós já temos, que são os direitos, não, desculpa, os deveres das mulheres e os deveres dos homens, né, doutora Rosana, estão em igualdade de pé, em pé de igualdade. Agora, quando a gente vai falar dos direitos, ainda tem uma conquista muito grande, e esse é o nosso tema da questão da igualdade, né? Se a gente pensa e tem essa ilusão de que nós conquistamos a igualdade entre homens e mulheres no Brasil, eu queria dar algumas informações no sentido de mostrar que isso não é verdade, né? E aí nós podemos trazer estatísticas e o próprio, nós temos órgãos internacionais que analisam a igualdade de gênero dentro dos países, e o nosso país, o Brasil, é um país onde nós temos uma desigualdade de gênero, querendo dizer, entre homens e mulheres, muito grande. E isso, agora tem um tema que eu acho um tema muito importante para a gente colocar, porque quanto mais desigualdade de gênero, também nós temos estatísticas nesse sentido que vão mostrar isso, mais violência de gênero nós temos. E aí, doutor Jamilson, exatamente na sua fala, contempla muito essa questão, porque o doutor Jamilson teve essa percepção de trazer a questão da igualdade, a preocupação com a igualdade, a preocupação com a questão da violência, e é uma coisa só. Quanto mais desigualdade, mais violência. E aí as pessoas me fazem a pergunta, né? Me perguntam, o que mais eu ouço de pergunta é exatamente essa. Professora Alice, nós temos a Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. Por que nós ainda temos tanta violência contra a mulher aqui no Brasil? E a resposta é exatamente essa. Enquanto nós tivermos desigualdade, nós vamos ter violência. Então, nós temos que atuar exatamente nessa condição da mulher na sociedade brasileira. E essa condição da mulher na sociedade brasileira, infelizmente, ainda está muito desfavorável para as mulheres. Se a gente for citar a questão da igualdade salarial, a mulher recebe menos que os homens fazendo a mesma tarefa, né? Mesmos cargos
e funções e recebe menos do que os homens. Se a gente pensar a questão da maternidade, puxa vida, que bom que as mulheres ainda querem engravidar, porque só vamos pensar, imaginar o que aconteceria com o mundo se nós, mulheres, decidíssemos não engravidar mais, né? Simplesmente acaba a humanidade. Mas então as mulheres engravidam, é uma questão de diferença entre homens e mulheres, nós engravidamos, os homens não engravidam, mas isso não pode ser um prejuízo para as mulheres. E no Brasil, o fato de uma mulher ter um filho já faz com que haja uma diminuição de 24% do seu salário. E aí a gente respira fundo, porque aí eu ficaria a semana inteira, doutora Cláudia, aqui falando das desigualdades que nós ainda temos na nossa sociedade. Mas eu não quero ficar aqui só chorando pitangas. Aliás, tenho comido muita pitanga, estou aqui em Santa Catarina, numa praia que eu veraneio desde sempre, muita pitanga aqui, mas não vamos ficar chorando pitangas, e a gente vai efetivamente pensar na superação disso. E aí que a gente tem que entender essa questão da violência de gênero, essa questão da desigualdade entre homens e mulheres. Porque se nós só simplesmente pensarmos na neutralidade e fizermos leis que digam que homens e mulheres são iguais, tal qual está na nossa Constituição, a neutralidade, infelizmente, depõe contra as mulheres. Nós precisamos ter ações afirmativas. Então, a gente precisa ir além. Não basta dizer, não, mas olha só, a legislação brasileira trata da mesma forma homens e mulheres. E é por isso que a Lei Maria da Penha não trata de forma igual homens e mulheres. E por isso que ela também não é inconstitucional. Exatamente por quê? Porque ela reconhece uma diferença, e veja, quando a gente fala em diferença, sim, temos que reconhecer que existem diferenças entre homens e mulheres. O que a gente não pode aceitar é que essas diferenças se convertam em desigualdades. Então, são coisas de patamares completamente diferentes. A diferença entre homens e mulheres, a diferença entre as mulheres, né, nós somos diversas, a diferença entre os homens também são diversos, mas essas diferenças, seja entre os próprios homens, seja entre as próprias mulheres, seja entre homens, diferenças entre homens e mulheres, não podem ser convertidas em desigualdade. Então, essa que é a questão que a gente coloca. Bom, colocado esse tema desta forma, a nossa Lei Maria da Penha vai trazer, sim, mudanças. Porque, vamos pensar, o Brasil foi dito aqui, e eu vou repetir, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, o doutor Jamilson trouxe esse dado. E esse dado, como todo mundo sabe, é um dado objetivo, porque é um dado que é retirado de cadáveres, né, de mulheres que sofreram violência durante muito tempo, para a gente lembrar que o feminicídio é um contínuo de violência, não é um ato de violência único, isolado. Ele é um contínuo de violência. E essa mulher sofreu esse contínuo de violência e ela veio a óbito. Então, nós temos uma certidão de óbito. Nós estamos contabilizando as certidões de óbito. Nós estamos contabilizando os cadáveres. E quando a gente contabiliza isso, tira isso do sistema de saúde, que nós vamos encontrar lá um formulário, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, chamado de SIM, Sistema de Informação de Mortalidade, nós retiramos as mortes de pessoas do sexo feminino, e depois a gente ainda retira dessas mortes só uma categoria, que são as mortes violentas, querendo dizer que a categoria de mortes naturais e mortes acidentais, elas não interessam para essa conta que a gente está fazendo aqui, né? Então, é mortes violentas mesmo. E a gente ainda pega a quantidade de mulheres que nós temos no Brasil, e depois de dividir a quantidade de mortes, a quantidade de mulheres pela quantidade de mortes, nós temos uma taxa. E essa taxa, depois olha aqui quanto é aritmética, quanto é matemática, né? Essa taxa, então, que a gente encontra no Brasil, ela só não é superior a 4 outros países. Por isso que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. Então, é um dado objetivo. A gente não sabe a quantidade de violência que, de fato, nós temos no Brasil. Foi mencionado aqui, existe a violência psicológica, existe a violência patrimonial, existe a violência moral, existe a violência física. Então, a sexual, nós não sabemos. Mas eu queria também deixar claro aqui que o que a gente sabe, ou seja, o que chega no sistema de justiça, o que chega lá nas mãos do doutor Jamilson, já é, doutor Jamilson, pode concordar comigo ou discordar, já é um número absurdo. Então, isso que chega até o sistema de justiça já é assustador, já é uma coisa da gente parar tudo, assim, gente, o que está acontecendo? Nós precisamos urgente fazer alguma coisa. E essa que chega no sistema de justiça, como a gente sempre fala, é só a ponta do iceberg. A gente sabe que tem muita subnotificação. A gente sabe, como também foi dito aqui pela doutora Adriana, as mulheres sofrem violência, né?
a doutora Rosana também falou isso, sofrem a violência e muitas vezes a gente tem estatísticas que vão dizer que 52% das mulheres sofrem a violência em silêncio, significando dizer que ninguém está tomando conhecimento dessa violência. E se ninguém está tomando conhecimento dessa violência, essa mulher, ela é uma séria candidata ao feminicídio. E muitas vezes é exatamente isso que vai acontecer. Então, nós temos um dado de uma sociedade que vai mostrar que nós temos muita desigualdade de gênero e um dado de uma sociedade que vai mostrar que nós temos muita violência de gênero. E aí que vem a questão, nós temos que ter, sim, mais leis. Essa é o discurso. Só leis funciona? Só leis basta? Não, porque a gente tem uma lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas, e não é suficiente. Mas ele é o início do caminho. Ela é a ponta de partida. Não significa que só com lei a gente vai resolver, mas pelo menos a gente pode exigir se a gente tiver a lei. E se a gente não tem a lei, a gente não pode exigir. Então, se a gente for trabalhar o que está faltando, né, efetivamente, pega nos concursos públicos, o quanto que o concurso público não trabalha, por exemplo, a questão de uma mulher que ela é lactante. Se esqueceram, simplesmente se esqueceu da mulher lactante. Tem a mulher parturiente, tem a mulher gestante, mas a mulher lactante, cadê? Sumiu, ninguém se preocupou com essa mulher. Então, a gente tem que fazer, sim, ainda um pente fino, passando pela nossa legislação, para a gente entender isso. Agora, claro, projeto de lei, alterações e tudo mais, demora um pouco. Então, a gente quer colocar aqui também, aproveitar essa oportunidade, para dizer de coisas que a gente pode fazer. E nós temos, sim, muitas coisas que a gente pode fazer. E aí eu começo e faço uma primeira abordagem aqui, e é até um desafio para todos nós, dessa questão da linguagem que eu já comecei a falar, né? Então, nós temos, sim, que pensar nessa questão da linguagem, tem que ser a ordem da advocacia do Brasil, a advocacia brasileira, tem que ser o Instituto da Advocacia de Mato Grosso, né? Nós temos que fazer essas alterações para que a gente se sinta incluída. Mas, mais do que isso também, a gente tem que tomar cuidado, e aí eu vou pedir licença para fazer uma referência ilustrativa à fala que eu ouvi aqui nesse nosso evento, no sentido de que, efetivamente, nós temos, sim, os índices que vão mostrar que as mulheres estão morrendo porque elas estão querendo se separar, porque os homens não se conformam com o fim do relacionamento. Mas aí o que eu queria chamar a atenção é exatamente isso. Essa fala, não se conforma com o fim do relacionamento, é uma fala que romantiza algo que é muito mais dramático do que isso. Porque, na verdade, se a gente for fazer uma perspectiva de gênero e trabalhar a partir de uma perspectiva de gênero, nós vamos ver que esse homem, ele não aceitou o direito desta mulher de decidir se ela quer ficar com ele ou não. Então, quando a gente coloca, né, não se conformou com o fim do relacionamento, a gente romantiza demais. Nós temos que dizer, e aí a perspectiva de gênero é importante, ele não aceitou o direito de liberdade dessa mulher de decidir com quem ela quer ficar. E aí a gente junta informações mostrando que as mulheres estão com medo de se separar, romper com o ciclo da violência e ainda continuar sofrendo mais violência. As mulheres estão com esse medo, né? Realmente esse é um dado do Data Senado importantíssimo para a gente analisar, e o que é mais dramático, esse medo, ele é uma realidade, porque os dados estão mostrando que as mulheres que estão buscando a separação, essas mulheres continuam sofrendo violência, e um índice muito grande dessas mulheres estão vindo a óbito, né? Vide o caso da juíza Viviane, vide o caso que levou, inclusive, àquela situação do Supremo Tribunal Federal da legítima defesa da honra, e tantos outros que a gente poderia citar aqui. São casos de mulheres que romperam o fim com o ciclo de violência. E esse é um tema dramático, e o doutor Jamilson tocou nesse ponto de uma forma muito importante, é a questão de olhar para o homem, né? Porque a gente não pode ficar cobrando só das mulheres que sofrem violência, denunciem. Claro que a gente vai continuar fazendo isso, dizendo isso, e claro que isso é importante, mas a gente tem que olhar e entender por que este homem, porque a gente pergunta, né, como que uma mulher fica 10 anos casada, como foi um caso agora também recente, que deu bastante mídia, um caso, inclusive, que envolve um promotor de justiça, e todo mundo disse, eu vi muita gente falando isso, mas como que essa mulher ficou 10 anos sofrendo violência e não fez nada? Calma, né? E aí a gente pergunta, mas e por que ele ficou 10 anos praticando a violência e ele também não fez nada para acabar com essa violência? Para que ficar 10 anos praticando violência contra uma pessoa? Por que já não saiu dessa situação? Então, a gente tem que começar a trabalhar
esses dois lados, importante a gente verificar tudo isso. E outro tema também, que eu só vou aqui dar uma costurada, que foi mencionado aqui, que é a questão das crianças, né? Agora, muito recentemente, o Brasil vai ter uma lei que prevê, inclusive, medida protetiva de urgência contra criança e adolescente que é testemunha da violência. Ninguém nunca tocou um fio de cabelo nessa criança, nesse adolescente, mas só o fato dessa criança e desse adolescente testemunharem violência já tem medida protetiva que pode ser deferida a favor dessa criança. Eu estudei esse tema da questão dos efeitos em relação a crianças e adolescentes da violência doméstica na Espanha. E é interessante, faço aqui um parênteses, como que na Espanha a questão, eu acho que é colocada de uma forma melhor, porque não chama testemunhas de violência, vai chamar exatamente de violência indireta. Eu acho muito mais forte, diz mais o que veio, né? Testemunha, só testemunha, ela testemunhou. Não, ela é vítima indireta dessa violência, e foi muito bem colocado pelos nossos professores, né, e pelos nossos participantes aqui desse nosso painel. Então, realmente, essa violência transgeracional que passa de pai para filho, tem que ser muito cuidada, mas tem que ser cuidada também da violência transgeracional que passa da mãe para a filha, porque nós temos também a violência transgeracional passiva, em que essa mulher aprende, né, a passividade, em que naturaliza-se essa questão. E é um tema da psicologia que eu acho muito delicado, até peço licença para falar de uma forma bem simplória, um processo que é extremamente complexo, mas para a gente entender os mecanismos e a gente compreender isso. Na medida em que o menino vê o pai praticando violência contra a mãe, ele só tem duas alternativas. Ou ele rompe com o sentimento que ele tem pelo pai e consegue fazer uma subjetividade, uma internalização de que meu pai está errado, ou ele acaba confirmando aquilo para não ter que fazer o rompimento desse laço afetivo. Olha que coisa mais impressionante, né? E a menina vai acontecer uma coisa muito parecida. Ela acaba também não rompendo com o laço de afetividade com o pai, e ela acaba, então, perdoando o pai, e ela acaba, às vezes, reproduzindo nos seus relacionamentos a mesma situação como uma forma de confirmação de que meu pai não estava errado. Isso é assim que isso é natural, e isso é muito ruim, porque a gente vai dificultando que esse ciclo da violência, nessa violência transgeracional, termine, e a gente fica nessa situação de violência muito severa, né, e os índices, claro, de feminicídio que a gente tem. Então, são questões importantes. É importante nós termos uma lei de proteção que vai trazer as medidas protetivas de urgência para crianças e adolescentes, mas é importante a gente compreender, e também foi dito aqui de uma forma muito brilhante, a questão da construção da subjetividade, das internalizações, né? Porque eu tenho uma pesquisa que eu sempre gosto de falar, doutora Cláudia, e a doutora Cláudia com certeza já me ouviu falar isso em outras oportunidades, que diz respeito às meninas de 6 anos de idade brasileiras. É uma pesquisa que é mundial, e aí analisa também as meninas brasileiras a partir de 6 anos de idade. E dá conta, essa pesquisa nos traz uma informação que eu considero muito dramática, muito triste. Diz que as meninas brasileiras, a partir de 6 anos de idade, 40% dessas meninas já se sentem menos inteligentes do que os meninos e já desistem de fazer atividades. E aí a gente tem que botar a mão na nossa consciência, né, e também no nosso coração, e a gente pensar o que nós estamos fazendo com essas meninas, que lugares que nós estamos levando essas meninas, o que ela está fazendo leitura, de que mundo, né, que ela está fazendo uma leitura, para que ela tenha essa internalização, essa subjetividade, no sentido de entender que por ela, na condição de ser mulher, ela é menos inteligente. Ela, na condição de ser mulher, é menos capaz. Ela, na condição de ser mulher, ela é inferior. E esse é um drama que vai trabalhar exatamente a questão de gênero, na medida em que nós temos, sim, podemos ter papéis sociais desenvolvidos pelos homens, papéis sociais desenvolvidos pelas mulheres. Mas a pergunta é, por que a nossa sociedade atribui os papéis que são desempenhados pelos homens como sendo mais importantes do que os papéis atribuídos às mulheres? Então, esse é o questionamento. E aí a gente tem que entender que, na medida que eu tenho este daqui, que
tem papéis considerados mais importantes. E esta daqui, que tem papéis considerados menos importantes, nós estamos criando uma sociedade em que este é mais importante, é superior, esta é menos importante e é inferior. E aí tem todo o desdobramento que foi mencionado aqui também, da questão da posse, né? O sentimento de posse que muitos homens têm para com as mulheres. E aí, de novo, né, o cuidado que a gente tem com a linguagem de não chamar isso de ciúmes, porque isso não é um ciúme, isso é um sentimento de posse, é uma ideia de que você destitui toda a integridade, a dignidade como pessoa humana do outro, coisifica o outro e cria o outro como sendo algo objetivizado. Então, essa que é a questão que a gente coloca, né? É uma destituição de todas as características de dignidade da mulher. Por isso que quando a gente afirma, e a Lei Maria da Penha faz isso muito bem, para dizer, né, que a questão da violência contra a mulher é uma questão de direitos humanos, né? Os direitos das mulheres é uma questão de direitos humanos. E as pessoas não compreendem para dizer o seguinte, peraí, mas por acaso a violência contra os homens também não é uma questão de direitos humanos? Mas essa categoria de direitos humanos é uma categoria que vem lá do direito internacional de direitos humanos, que vai trabalhar numa perspectiva em que vamos reconhecer que por uma série de mecanismos existem pessoas ou situações que realmente são tratadas de forma errada, de forma injusta. E a categoria mulher é uma categoria desta. Basta a gente pensar e refletir que toda a violência que o homem sofre, a violência que o doutor Jamilson pode sofrer, todas nós aqui, doutora Cláudia, doutora Rosana, doutora Adriana, todos que estão nos ouvindo, também podemos ser vítima. Mas nós vamos ter violências que o doutor Jamilson não vai sofrer e que nós podemos sofrer, ou violências que serão sofridas pelas mulheres de uma forma muito mais intensa do que quando acontece com os homens. E quando a gente está nessas categorias, aí sim nós estamos falando de violência de gênero, né? Essa que é a questão que a gente tem que entender. E é por isso que a nossa Lei Maria da Penha, ela traz uma quantidade muito grande de formas de tratamento da questão diferenciada daquilo que a gente está acostumado a ver na casinha do direito penal, na casinha do processo penal. E muita gente vai dizer, epa, mas isso aqui é inconstitucional? Ah, mas como assim? A Lei Maria da Penha prevê dessa forma, mas o Código de Processo Penal prevê de outra forma, e, portanto, tem que ser de acordo com o Código de Processo Penal. Gente, se fosse para ser de acordo com o Código de Processo Penal, para ser de acordo com o direito penal, não precisava da Lei Maria da Penha. Pega a Lei Maria da Penha, enrola o braço e deixa lá, emoldura, sei lá, faz qualquer coisa, mas, enfim, tira do campo de visão a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela veio para causar, ela veio para transformar, ela veio para trazer mudança, ela veio para balançar as estruturas. Essa é a ideia da Lei Maria da Penha. Não foi para ser mais um do mesmo. E aí a gente tem que entender que ela é repleta, então, de medidas especiais de caráter temporário. Medida especial, caráter temporário, significando dizer que a nossa Lei Maria da Penha é daquelas que a gente, quando é professor de direito penal, lá da parte geral, a gente trabalha como exemplo lá do artigo 3º do Código Penal, que nós temos lá no artigo 3º as leis temporárias, que vigoram por um período específico, e nós temos as leis excepcionais, que vão vigorar enquanto estiverem existindo os motivos que determinaram a sua criação. A Lei Maria da Penha é exatamente este exemplo de legislação excepcional. Ela vai vigorar enquanto ela for necessária. E o que a gente torce, o que a gente pretende, o que a gente batalha, o que a gente luta é para que logo a gente não precise mais da Lei Maria da Penha. É isso que a gente quer. A gente não quer uma lei que trata diferente os homens, a gente quer que não precise mais desse tratamento especial para as mulheres. Então, dentro dessa perspectiva toda, e puxando de novo para a questão do feminismo, entendendo, então, né, que o feminismo busca essa igualdade entre homens e mulheres, e qualquer um que tenha qualquer questionamento em relação a isso, basta olhar o conceito de qualquer dicionário que você tenha confiança, olha o conceito de feminismo, depois a gente volta a conversar sobre feminismo. Mas essa questão é importante, principalmente nessa perspectiva que nós trabalhamos agora, da legítima defesa da honra, porque a legítima defesa da honra, né, primeiro, a gente precisa
precisa entender. E quando a gente vai no dicionário e vê honra no dicionário, acontece uma coisa muito curiosa, porque a primeira significação, né, o primeiro significante lá que nós vamos encontrar no dicionário é exatamente essa ideia, né, de algo que você faz e os outros pensam a respeito de você a partir do que você faz. A honra nunca é alguma coisa do outro. Já fica estranho, né, essa legítima defesa da honra, porque, na verdade, é o comportamento do outro, mas o comportamento do outro não pode interferir na sua honra. A sua honra é algo interno, algo que você faz. Mas tem um outro significado de honra que diz respeito exatamente ao comportamento feminino. Olha que interessante. Então, você ainda tem essa ideia, né, de que o comportamento feminino, a honra para a mulher é diferente da honra do homem. E a gente vive nessa sociedade. A gente precisa entender que vivemos nessa sociedade, precisamos compreender esses mecanismos e precisamos superar esses mecanismos. E aí vem exatamente o feminismo com essa perspectiva, vem exatamente essa decisão do Toffoli, né, do ministro Toffoli, na ideia de que é inconstitucional eu levantar uma tese que vai justificar essa violência, né, porque não havia honra, não havia defesa, a defesa não tem todos aqueles requisitos lá do Código Penal para a legítima defesa da honra, ou seja, não existe isso, é uma tese totalmente sem pé e sem cabeça, mas eu diria mais, é uma tese também inconvencional, e nós temos convenções e tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e que expressamente vão dizer que os países signatários têm que fazer todo um esforço para que teses como essa da legítima defesa da honra não sejam aceitas em seus territórios. Então, nós temos um compromisso internacional também em relação a isso. Bom, dito tudo isso, né, e desculpe aqui a minha empolgação, mas eu acho que a gente, trabalhando nessa questão da quarta onda e entendendo, né, que efetivamente a quarta onda busca a realização das conquistas, mas ela tem uma forma, uma metodologia, né, de trabalhar essa realização de conquistas. E a metodologia é tudo junto e misturado, né? Agora a gente está aqui, ó, nós estamos advocacia, nós estamos defensoria, nós estamos magistratura, né, nós estamos uma educadora, né, coisa mais linda, né, que também se colocou aqui, eu sou uma educadora, e nós tivemos, passando por este evento, quantas outras instituições, né, doutora Cláudia? Então, é essa que é a ideia, é tudo junto e misturado, homens, mulheres, crianças, idosos, travesti, transexuais, homossexuais, héteros, quer dizer, todo mundo, negros, brancos, índios, todos nós juntos, pensando junto, cada um com as suas instituições, primeiro fazendo o dever de casa, né, porque eu acho que é importante a gente fazer o dever de casa primeiro, para depois a gente bater na porta das outras instituições para cobrar alguma coisa, mas se cada um se propor a fazer o dever de casa, e como a gente tem feito, juntando, como a gente juntou, por exemplo, a própria Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, a BMCJ, que tem espaço em todo o território nacional, e que Mato Grosso é representado muito bem também aqui pelas nossas queridas associadas, o que nós vamos ter? Nós vamos poder juntar as forças, e com essa situação de juntar as forças é que a gente vai conseguir efetivamente mudar esse quadro. Agora, é importante, por exemplo, o caso do Dr. Jamilson, da sua colega Viviane, né, que faleceu ano passado, vítima de feminicídio, ele é importante, ele trouxe uma indignação muito forte, mas eu digo que pela primeira vez, além da indignação, eu vi que ele trouxe ações também. E aí o Conselho Nacional de Justiça, a Associação dos Magistrados Brasileiros e tantas outras instituições, não mais só fazendo notas de repúdio, notas disso, notas daquilo, mas começando a agir. E isso que a gente está precisando, porque a gente já compreendeu a situação, a gente já se indignou contra essa situação, já entendeu que ela é um absurdo, que ela não pode prosseguir, e agora está na hora da gente juntar as mãos, botar a cabeça para funcionar e pensar o que a gente pode fazer, primeiro como pessoa, porque a gente não basta mais a gente dizer, eu sou feminista, eu tenho que ser feminista, mas eu tenho que ir além. Eu tenho que convencer outras pessoas também a serem feministas, né? Como a gente fala do racismo. Não basta dizer que eu não sou racista, eu tenho que ser antirracista, eu tenho que convencer os outros de que o racismo é uma estrutura que não tem nem pé nem cabeça, não se justifica. A mesma coisa, essa questão da mulher. Então, nós temos que dar o passo adiante, conversar, pensar nas estratégias e agir com muita eficácia
para que a gente possa mudar essa situação, esse quadro que é vergonhoso que nós vivemos no Brasil, na condição tanto da igualdade da mulher, quanto na condição da violência contra a mulher. Então, fico muito agradecida por essa oportunidade, por estar com esses professores, com essas pessoas que eu admiro tanto, né, a doutora Cláudia, o doutor Jamilson, que faz um trabalho maravilhoso, a doutora Rosana, a doutora Adriana e tantas outras pessoas maravilhosas que passaram aqui por este evento. Muito feliz pela oportunidade e que outros eventos venham aí também, doutora Cláudia, porque a gente precisa que a nossa voz, né, de todos nós aqui juntos, ecoe em todos os locais para que a gente possa ter essa força de transformação, tá bom? Muito obrigada. Parabéns, professora Alice Bianchini, por essa brilhante palestra. Eu realmente posso dizer para vocês que eu saio diferente do que cheguei nesses 3 dias desse congresso, e essa noite é memorável, de muito aprendizado, nossos, assim, calorosos agradecimentos, e está muito compreendido o nosso dever de casa. Já convoco aí a Adriana, que também é membro da nossa Comissão dos Direitos da Mulher do IAMAT. Nós vamos fazer esse requerimento para essa alteração. Inclusive, eu acredito, sim, que a palavra ela tem poder, a linguagem ela constrói. Eu até fiz uma citação durante esses dias em relação até a nossa carteira, né? A minha carteira de advogada, ela está escrito identidade de advogado, no singular, não é nem no plural. Essa mudança já aconteceu tão recente, em 2014, que houve essa modificação, de lá para cá que os novos advogados e advogadas que têm essa carteira com a sua identidade de advogada, que é o caso da minha filha, por exemplo, a carteira dela já é diferente da minha. E eu acho que isso já é uma grande conquista, porque existe essa mudança mesmo. Citei aqui que o dia 11 de agosto é o dia da advocacia, então nós temos que trabalhar, assim, essa questão da linguagem e construir, fazer o nosso dever de casa, assim. Já fica aqui esse compromisso, e depois eu faço questão de trazer essa notícia, né, dessa alteração. Nós vamos levar isso para discussão dentro do Instituto da Advocacia Mato Grossense. Já vou começar até a usar um nome diferente, para que o universo conspire a favor e isso se concretize. Bom, muito obrigada. Eu quero deixar aqui registrado também os agradecimentos da Comissão dos Direitos da Mulher e o meu reconhecimento e gratidão ao nosso presidente, Fábio Capilé, pelo apoio, pela confiança na realização desse evento, que foi muito memorável, passaram por aqui grandes expositores, debatedores, debatedoras, e com certeza nós pudemos, assim, contribuir para essa nossa sociedade de hoje. Quero agradecer a todos que estiveram aqui esses dias nessa sala conosco e também nos acompanhando pelo canal do YouTube do IAMAT Ju. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que fizeram parte dessa noite. Professora Alice Bianchini, nós estamos à disposição, vamos continuar nessa caminhada, vão surgir mais outras oportunidades, nós temos mesmo que trazer esse debate para a pauta. É muito importante, não só no mês de março, que é o mês da mulher, mas eu acho que isso é uma causa muito cara à sociedade e ela é muito nobre, porque nós precisamos, sim, estar falando disso o tempo todo para que a gente possa construir uma sociedade diferente. Então, meus agradecimentos a todos. Quero agradecer aqui também o Gilberto, ele é membro do IAMAT, ele faz parte aqui do nosso suporte, esteve conosco todas essas noites, o tempo todo. Muito obrigada, viu, Gilberto, pelo seu apoio, pelo seu companheirismo, nosso parceiro, né? Eu quero até que você fique aí, porque eu preciso registrar essa sua presença. Fica aí que eu já estou fazendo uma fotinha nossa, porque é merecido. Muito, muito obrigada, viu? E obrigada a todos vocês. Então, uma boa noite e um abraço bem afetuoso. Gratidão.